Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Bom, encerrada a sexta rodada, Série A Brasileirão 2020, vamos aos resultados, classificação e já projetar a próxima rodada. A rodada começou no sábado com o jogo do líder, né? Botafogo 0, Internacional 2. Uma bela vitória do Inter líder, né? Se consolidando ainda mais na liderança, ganhou um jogo que teve uma certa polêmica, né, com 2 gols anulados do Botafogo pelo VAR, mas de fato houve irregularidade. No primeiro lance de uma maneira clara, no segundo um lance interpretativo, mas que a falta foi considerada na origem do lance. Enfim, o Botafogo com muito chororô, reclamou, fez uma partida dentro do limite do Botafogo, né? E o Inter é outro Inter, né? Sem o Guerreiro é impressionante. Eu já tinha feito essa ressalva das outras vezes, né? A preocupação da torcida com a lesão do Guerreiro. E o Inter tinha tudo para melhorar, né, na minha avaliação, e realmente está muito mais ágil, muito mais veloz. O Thiago Galhardo de falso 9 muito bem. Bela vitória do Inter. Tivemos também no Maracanã o clássico, Fluminense 2, Vasco 1. Fluminense quebrando a vencibilidade do Vasco, do Ramon. Uma bela vitória com um gol logo no início da partida, que certamente desestabilizou o Vasco. Fred entrou, fez um segundo gol, né, na sua volta aí, bom retorno do Fred. E o Vasco no final diminuiu, mas já estava complicado. Depois teve o Thales Magno expulso. Uma boa vitória do Fluminense, 2-1. No sábado também tivemos um empate de Bahia aí com o Palmeiras em 1-1. O Palmeiras estava com a vitória praticamente na mão, mesmo tendo jogado mais uma vez mal, né? Impressionante como é que o Palmeiras não consegue ter boas atuações, tendo material humano. E já nos descontos, né, o Bahia conseguiu arrumar um pontinho precioso e pode-se dizer até justo, né? O Palmeiras estava levando uma vitória é, meio marota. E para finalizar no sábado, Fortaleza 3, Bragantino 0, uma excelente goleada do Fortaleza. Fortaleza vem tendo uma consistência dos times que não são considerados grandes, faz uma bela campanha, está no G7, é o sétimo colocado, né? E o Bragantino, como eu já vinha falando, é um time que, apesar de toda a badalação da imprensa, tem como meta realmente não cair para a segunda divisão. A situação do Bragantino começa a ficar preocupante. No domingo tivemos logo de manhã aquele jogo matutino, né? São Paulo 2, Corinthians 1, né? O clássico paulista, um clássico muito ruim, lances polêmicos também, com VAR, com situação de questionamento. São Paulo acabou ganhando por 2-1, né? Já mais no segundo tempo, consolidando, né, a vitória. Uma partida em que as duas equipes muito mal, o Diniz deu uma respiradinha, né? O Thiago Nunes continua pressionado. São dois times que estão aí nos holofotes dos seus treinadores. No domingo tivemos Santos 0, Flamengo 1 na Vila Belmiro, o jogo da confusão aí, do chororô do Cuca, mais uma vez contra o Flamengo, como o Cuca gosta de chorar, né? O Flamengo conseguiu ganhar de 1-0, o Santos tinha feito 2 gols anulados pelo VAR, de fato, corretamente, né? O primeiro impedido, milimetricamente, mas o fato é que quando o VAR é chamado para confirmar o gol, ele faz a medição, estava impedido, não há o que fazer, não há de como se discutir contra os fatos. E no segundo lance já é um lance que tem um pouco de interpretação, né? No cruzamento da falta, de fato o jogador não toca na bola, mas se projeta para fazer o uso como se fosse tocar com a cabeça na bola, até a mão passa perto, e isso realmente confunde o goleiro. O lance tem que ser anulado, o jogador estava impedido, então realmente não entendo esse chororô todo, né? É impressionante. O Flamengo começa a melhorar, dá sinais de melhoras. O Michael começou o jogo, o Isla estreou no segundo tempo entrando, né? Uma boa partida também do Thiago Maia. Enfim, o Domini começa a aparecer. O Flamengo perdeu muito gol, né? O jogo não era para ser tão difícil assim, né? O Flamengo perdeu 4 chances cristalinas, né? Sem goleiro, 2 com o Michael e 2 com o Gabigol, né? E o Santos é uma equipe que vai brigar do meio da tabela para baixo, como eu também já vinha falando. Tivemos Curitiba 1, Sport 0 no Couto Pereira, um jogo horroroso. Curitiba ganhou praticamente no último lance do jogo, não sofreu um pênalti já nos descontos, né? Um pênalti bobo, o goleiro derrubou o jogador que estava se driblando para o lado de fora, saindo da área. Curitiba conseguiu uma vitória importantíssima nessa briga do rebaixamento. Começa a melhorar, como eu imaginava. Eu falava que o Curitiba dava sinais que com a mudança de treinador iria melhorar. Acho que tinha algum problema de relacionamento de vestiário. E o Sport vai brigar para não cair. A situação do Sport é difícil. E para encerrar a rodada, o jogo da noite,
Atlético Goianiense 0, Ceará 2. Ótima vitória do Vozão. O Ceará também ascendendo, subindo forte na tabela, vem mostrando consistência quando enfrenta as equipes do seu patamar e para baixo, né? Todas as equipes que não são grandes, o Ceará vem jogando de igual para igual, mesmo dentro ou fora de casa, impressionante. E eventualmente até complicando contra os grandes, como foi contra o Atlético Mineiro, que criou muitas dificuldades no Mineirão. O Ceará é uma grata surpresa, está confirmando aí a boa campanha da Copa do Nordeste, da Conquista, e o Atlético Goianiense tem que abrir o olho com o rebaixamento, já chegou agora na lanterna. Falando em lanterna, vamos então à classificação. Internacional 15 pontos em primeiro lugar, o São Paulo é o vice com 13 pontos, né? O Vasco que é o terceiro com 10, o Fluminense chegou aos 10, né? São o G4. O Atlético que não jogou, 9 pontos, o Palmeiras chegou aos 9 pontos em sexto, o Fortaleza excelente campanha em sétimo com 8 pontos, o Bahia tem 8 pontos também, o Flamengo também tem 8 pontos, fechando os 9. E aí o Santos vem em décimo com 7 pontos. Depois tem o Ceará com 7 pontos, o Grêmio em 12º com 7, o Atlético Paranaense 6 pontos, o Curitiba, o seu rival, em 14º, 6 pontos, o Botafogo caiu muito para o 15º lugar com 6 pontos, o Corinthians tem 5 pontos, é o primeiro time fora da zona, e aí dentro da zona temos o Bragantino com 5 pontos, o Goiás com 4 pontos, o Sport com 4 pontos e o Atlético Goianiense também com 4 pontos. Este ano, diferentemente dos anos anteriores, não tem um time muito abaixo dos outros. Antigamente, nos anos anteriores, você já tinha o Lanterna muito atrás. Agora, você veja que todos os 4 têm 4 pontos e a galera em cima tem 5, 6 pontos. Está muito junto, muito agregado essa turma aí de baixo. Esse campeonato, em termos de rebaixamento, promete ter muita emoção até o final do final do ano, não, porque o campeonato vai acabar só no início do outro ano, né? Mas enfim, até o final da temporada. Bom, vamos então agora para a 7ª rodada. Lembrando que 2 jogos não tiveram nessa sexta, né? Foi o jogo do Grêmio, por conta da final do Mineiro, do Gaúcho, e do Atlético, por conta do final do Mineiro. A 7ª rodada é uma rodada de meio de semana. Teremos agora, já no meio de semana, o clássico do Ceará e Fortaleza, né? Reeditando a final do estadual, né? O Ceará está num bom momento, Fortaleza também, um jogo que promete muito. Teremos na quarta-feira um Fluminense com um belo jogo para deslanchar e consolidar no G4, Fluminense e Atlético Goianiense no Maracanã. Teremos o Goiás e o Corinthians, né? Um jogo que as duas equipes estão mal, o Corinthians precisa reagir, mas tem muita dificuldade de jogar fora de casa. Teremos no Engenhão Botafogo e Curitiba. É um jogo de equipes que também estão muito próximas ali da zona do rebaixamento, um jogo um pouco de desespero, mas o Curitiba vem num momento melhor. Teremos em Salvador Bahia e Flamengo, esse é um grande jogo também, o Bahia bem, o Flamengo começando a melhorar, são duas equipes que quem vencer pode se aproximar do G4. Teremos Atlético Paranaense e Bragantino, um jogo que o Atlético Paranaense tem que vencer, né? Fazer a força do campo, mesmo sem a torcida, coisa que ele não está conseguindo fazer esse ano. Teremos Palmeiras e Inter, na Arena Palmeiras, o jogo do líder, né? O jogo do Luxemburgo tendo agora uma pedreira pela frente, que é o Internacional. Teremos na Vila Belmiro Santos e Vasco, jogo muito interessante também, tradicionalmente é um jogo com muitos gols. Teremos no Sul Grêmio e Sport Recife, esse jogo o Grêmio deve partir para cima, deve ganhar o jogo, é favorito, né? E tem jogos a menos, o Grêmio tem que começar a reagir e voltar para o campeonato. E na quinta-feira, o último jogo que encerra a rodada, Galo e São Paulo, grande jogo, São Paulo segundo colocado, o Galo quinto colocado, mas com jogos a menos. Esse jogo também é um belo aperitivo aí para a rodada. Enfim, são essas as minhas avaliações, vão lá, deixem sua opinião, seu depoimento. Até a próxima, galera, forte abraço.